Que a gente vem mostrando muito, né, Paty? Aqui no Band News, os protestos dos produtores rurais da França contra o aumento de custos e pedindo aí mais ajuda financeira ao governo. O Pedro Costa, da redação do canal Terra Viva, já vem chegando por aqui com a gente para trazer mais informações. Pedrinho, bom dia para você. A gente quer saber se existe alguma preocupação de todo esse movimento que a gente está acompanhando acabar freando aí as negociações com o Mercosul. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Regina. Bom dia, Patrícia. Bom dia, assinante do Band News. Olha, pode sim, viu? Pelo menos é a visão de alguns especialistas. A situação na Europa é bem complicada. Os agricultores sentem que, ao longo dos últimos anos, a União Europeia realizou ou iniciou uma série de tratados comerciais com outros países e blocos, inclusive com o Mercosul. Isso tem causado um certo desconforto. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, para entender melhor essa movimentação lá na Europa. E ele explicou para mim que o Mercosul, o acordo Mercosul-União Europeia, dificilmente será aprovado pelo parlamento nos próximos anos, em razão dessa situação lá na Europeia. Muitos agricultores entendem que esses tratados comerciais têm afetado o desenvolvimento do setor agrícola na Europa e que os governos, nos últimos anos, têm praticamente abandonado o segmento, inclusive com o aumento do preço do diesel utilizado na agricultura e a retirada de alguns subsídios que existiam no passado. Vale lembrar que, na França, a maioria das propriedades é pequena. E esse cenário complexo tem incentivado ainda mais o esvaziamento do campo, ou seja, o êxodo rural, levando aí em consideração que a maior parte das propriedades da Europa tendem a ser menores, então isso acaba agravando. O primeiro-ministro atual lá da França diz que não conseguiu ainda trazer um novo pacote, né, e também lançou um novo pacote nesse sentido, mas não conseguiu atender os interesses das demandas do setor agrícola da França. Algo que provocou aí um outro lado dos protestos, né, que estão crescendo, que é em relação à questão das mudanças climáticas. Outro ponto importante, existe aí uma preocupação em relação ao preço e o custo da produção agrícola na Europa, que está muito alto e sem a possibilidade para repasse ao consumidor final. Resultado aí da recuperação da pandemia, da guerra na Ucrânia e também o intenso conflito lá em Gaza. Na leitura do professor, esses protestos são importantes porque é um ano de eleição lá na União Europeia e, em razão disso, cresce a possibilidade de uma guinada mais ainda à direita, ou até mesmo de um extremismo maior de direita, aumentando aí justamente em função dessa questão do setor agrícola na Europa, que também tem uma proximidade maior na questão política da direita, né, o lado da direita. Então, a gente vem acompanhando a situação, lembrando que o Brasil tem um interesse muito grande nesse acordo entre os blocos, União Europeia e Mercosul, e a gente vai acompanhar, então, como é que a França, né, que já se mostrou oposta a isso, vai agora, né, já que lá se agravou ainda mais esses movimentos por lá, a gente vai acompanhando e mostrando para vocês aqui. Pedrinho, inclusive, não só na França, ontem mesmo a gente viu esses protestos ganhando outros países da Europa, a gente mostrou imagens ao vivo de Bruxelas ali, né, uma grande pressão com tratores, né, então você vê outros países sendo contaminados e aí isso representa mais pressão, né, nos estados da União Europeia para barrar o avanço desse acordo com o Mercosul, que é tão defendido pelo presidente Lula, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que já encontra um grande empecilho, ainda mais agora com esses protestos. Obrigada, Pedro. Bom trabalho por aí.